Vou compartilhar os slides que eu montei, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês falam aqui para mim, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Paulo Mazeu, eu trabalho com prevenção às lesões e performance há mais de 20 anos e sou um apaixonado. Eu falo que eu dei muita sorte, porque entrei na faculdade de educação física com 17 anos, e eu me lembro que no primeiro ano de faculdade, olha só, parece que eu co-criei essa realidade, né? No primeiro ano de faculdade, eu falei para um amigo meu na igreja, eu frequentava a igreja batista naquela época, eu falei para o Rodney assim: eu quero trabalhar com pessoas que tenham dores nas costas. E isso era no primeiro ano de faculdade, lá em 1995. Minha Nossa Senhora, faz tempo isso aí. Mas eu já tinha esse desejo e acabei, depois de terminar a faculdade, pós-graduação, fui para a USP para fazer o mestrado, acabei fazendo o quê? Acabei indo para fora do Brasil mesmo estudar. E fui estudar fora do Brasil porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem nenhum laboratório de prevenção às lesões, né? E lá fora, eles estudam isso com muita profundidade, né? Laboratórios específicos de prevenção às lesões no joelho, no ombro, na lombar. Eu sempre fui fascinado por isso. Tive também o privilégio do Thiago me acompanhar, que foi muito bom. 2 anos depois ele se formou e a gente foi junto aí para mais de dez certificações internacionais. Para os Estados Unidos, acho que a gente foi umas 7 vezes em formações lá. Fomos para Minneapolis, fomos para Califórnia muitas vezes. Os grandes especialistas do movimento e mestres do movimento estão na Califórnia, né? O grande mestre Gray Cook, que eu admiro muito, o mestre Paul Chek. A gente fez a nossa formação na NASM, que é a National Academy of Sports and Medicine, que tem uma formação de mais de um ano em exercícios corretivos. E a gente acabou indo para a Noruega, também participar do Congresso Mundial de Prevenção às Lesões. Depois a gente foi para Mônaco, que também teve o Congresso Mundial de Prevenção às Lesões, patrocinado pelo Comitê Olímpico Internacional. Então foi assim um privilégio muito grande aprender tudo isso, poder compartilhar com a equipe de personal que eu tenho hoje, que eu sou muito grato ao Rafa, Vasily, e é muito especial poder trabalhar com isso. E eu sempre trabalhei com os cursos presenciais e agora é uma oportunidade incrível de poder chegar até você, como o José aqui, que está lá em Teresina, no Piauí, tanta gente ao redor aqui do Brasil, imenso, e a gente está com muitos alunos fora do Brasil, vários alunos nos Estados Unidos, vários alunos em Portugal, Nova Zelândia, Japão, né? Letícia Meguro, diretamente do Japão. Então, é um prazer muito grande poder compartilhar isso com vocês. E o que nós vamos falar hoje? Esse é o tema da nossa aula, ó, conhecimento fundamental para a saúde dos ombros dos nossos alunos. E eu trouxe aqui, quando a gente fala de ombro, para um personal, às vezes não gosto muito de usar essa coisa do personal comum, né? Porque parece uma coisa meio pejorativa. Não é que o personal comum ele é melhor ou ele é pior, mas ele não teve a oportunidade de se aprofundar, né? Como eu falei para vocês aqui, a nossa formação na faculdade, eu passei por isso. Saí da faculdade, saí da pós-graduação, fui para a USP para fazer o mestrado e saí de lá sem entender nada de prevenção às lesões. E é um assunto importantíssimo, você saber o que seu aluno pode fazer, o que ele não pode fazer em cada caso. Isso é muito importante. É uma questão até de responsabilidade, eu falo, né? Seu aluno chega para você, ele já foi liberado pelo médico, já foi liberado pelo fisioterapeuta. 90% das lesões musculoesqueléticas não são cirúrgicas, são lesões crônicas. O paciente tem que lidar com aquela lesão. E o médico quer, inclusive, que esse paciente faça o quê? Que ele treine, né? Ele quer que o paciente treine. E ele manda o paciente para academia, manda para treinar com o personal. Só que quando ele chega nas suas mãos, você precisa saber o que você pode e o que você não pode fazer. Que nem hoje nós vamos falar aqui de síndrome do impacto, tendinite, ele tem uma hérnia de disco, ele tem uma bursite. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? E quais são as limitações físicas que estão gerando essas lesões? Isso é muito importante, você compreender que as limitações físicas, a médio e longo prazo, vão gerar lesões, porque são desequilíbrios no corpo desse aluno. E essas limitações físicas, além de gerarem lesões, o que elas fazem? Elas comprometem a performance.
O seu aluno não vai render como ele precisaria render. E a médio e longo prazo vai ter uma lesão. Então a gente fala aqui que é fundamental, e é o primeiro pilar do nosso método, que você já conhece, é o quê? Você ter a capacidade de identificar as limitações físicas. Nossa, professor, mas isso é muito difícil, isso a gente fala aqui que é a ressonância magnética do movimento, né? Nossa, é muito difícil, será que eu vou conseguir fazer? Quem está dentro da certificação, e depois pode falar aqui para a gente nos comentários, né? A turma 7 está agora, eles já aprenderam, ó, 1, 2, 3, 4, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 testes já. Dos 23, eles já aprenderam 8. Quem for da certificação, conta pra gente aqui se são testes difíceis de aplicar. Sandrinha, Rogério, como está sendo para vocês aplicarem esses testes? São testes simples. Claro que você tem que seguir um protocolo, mas eu trouxe aqui para vocês. O primeiro pilar é o quê? Aplicar uma análise funcional. A análise funcional é fundamental, porque você identifica o que seu aluno precisa. Isso é muito importante. O grande mestre que a gente tem aqui, referência na nossa área, que é o Dr. Júlio Serrão, livre docente lá da USP, ele fala com muita clareza. Aluno tem necessidade, exercício tem característica. Vocês veem que em nenhum momento aqui a gente chega e fala, esse exercício é bom, esse exercício é ruim, esse exercício agora é bom para isso, aquele exercício é bom para aquilo. Não tem. Não existe isso. Exercício bom, exercício ruim. Né? Exercício bom, exercício ruim. Não existe. O que existe é alunos com necessidades e exercício tem característica. Então você precisa descobrir a necessidade desse aluno para poder compreender o que esse exercício pode trazer para ele. Mas para compreender a necessidade do seu aluno, o que você precisa fazer? Que eu falo sempre. A gente precisa se colocar lado a lado com os profissionais da saúde, que são os médicos, fisioterapeutas. Isso que faz com que você seja um personal diferenciado. Comece a ganhar muito mais valorização profissional, porque você começa a identificar quais são as limitações físicas do seu aluno que vão predispor às lesões e vão comprometer a performance. E isso muda da água do vinho, da água para o vinho. É aí que o seu aluno começa a falar, caramba, esse personal é diferenciado. E é aí que ele vai te indicar para o amigo dele, vai te indicar para a esposa, vai te indicar para o filho, né? A gente aqui na nossa equipe, a gente dá aula para gerações, eu falo. Até brinquei com o meu aluno, que eu falei que eu vou criar um projeto aqui na empresa que é Futuras Gerações. Porque eu dava aula para o avô, depois comecei a dar aula para o pai. Quando eu comecei a dar aula para o pai, o filho dele tinha 7 anos e ele vinha na academia e ficava assistindo a aula do pai ali, quietinho, ficava ali olhando a aula do pai. Eu brincava um pouquinho com ele. Eu falei que eu fui conquistando ele quando ele tinha 7 anos. Ele está com 23 anos agora, o filho. Ou seja, 16 anos depois, faz 16 anos que eu dou aula para o pai dele, e virou meu aluno, está treinando comigo. Né? Por quê? Isso é confiança. Né? Você começa a cuidar da família inteira. Mas para você adquirir essa confiança, confiança não é uma coisa que você tem. Você chega lá e fala, confia em mim. Né? Confia em mim. Não é assim que funciona. Confiança você adquire. E para você adquirir essa confiança, você vai adquirir fazendo o quê? Não é na amizade, não é na simpatia que você vai conseguir confiança. Você vai conseguir confiança quando você oferecer um serviço de qualidade, de eficiência, que resolve os problemas do seu aluno. Tá bom? É para isso. Então vamos olhar como que a gente faz isso. Então o primeiro passo é ficar lado a lado com médicos e fisioterapeutas. Já viu algum médico tratar um paciente sem pedir um exame, sem pedir uma ressonância magnética? Fisioterapeuta também. Um bom fisioterapeuta, ele vai atender, ele vai examinar o paciente dele para poder prescrever um tratamento. E nós, como personagens, como eu vinha falando aqui, e perguntei para o Rogério se os testes eram difíceis, olha lá, ó, ele respondeu, o Rogério está lá. Né? Sandrinha também, olha lá, ó, testes são bem fáceis de aplicar. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Aplicar esses testes da análise funcional. Trouxe um exemplo aqui para vocês.
os alunos da turma 7 já aprenderam, que é o quê? O teste da cadeia funcional posterior. A gente testa as cadeias miofaciais, a capacidade que as cadeias têm de sustentar uma postura. Então, as cadeias funcionais, a cadeia funcional posterior, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, ela transfere tensão do grande dorsal para o glúteo contralateral. É uma cadeia cruzada. A gente tem a anterior e tem a posterior. Esse é o teste da cadeia funcional posterior. E a gente precisa o quê? Compreender se o seu aluno tem uma boa sustentação nessa cadeia funcional posterior. Você precisa saber se ele sustenta bem ou não. Para que eu preciso saber isso? Porque se ele não tiver uma boa sustentação nessa cadeia, isso tem o quê? Consequências. E você precisa explicar para o seu aluno quais são as consequências. E é isso que a gente ensina para você aqui. Não só aplicar um teste, mas você precisa explicar para o seu aluno quais são as consequências caso ele não vá bem num desses testes. Esse é o segredo da questão, poder fazer o link entre a limitação física e o que essa limitação física gera. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, tá bom? Então, o que eu trouxe aqui, só para vocês poderem entender. Dentro da certificação iFit Pro, porque muitos de vocês perguntam para a gente no direct, quando que começa o curso? Como é que é o curso, professor? E eu já deixo claro desde o início, porque tem muito curso por aí, né? Hoje o que tem de curso digital por aí é uma loucura. Então, a gente, hoje, recebeu uma proposta, então teve uma faculdade que nos procurou, e o nosso curso hoje é um curso de formação. Ela é uma formação em extensão universitária, com validação do MEC, com reconhecimento do Ministério da Educação. E a gente, o que a gente faz? A gente não abre o curso e deixa vocês lá no curso. É um acompanhamento lado a lado, e os profissionais que estão aqui na live podem falar isso, onde a gente fica juntos por 16 semanas. São 4 meses de acompanhamento lado a lado, para que a gente possa explorar os 16 módulos que tem na certificação iFit Pro, e nós temos mentorias ao vivo dos 16 módulos. Por isso que a certificação iFit Pro, que é uma formação em extensão universitária, com diploma e reconhecimento do MEC, ela tem vagas limitadas. Vocês me perguntam muito, professor, mas por que tem vagas limitadas se é online? Tem, porque é um produto diferenciado, não é um curso, ele é uma certificação. E nessa certificação você sai o quê? Um personal especialista do movimento. O personal especialista do movimento é aquele que domina a identificação das disfunções musculoesqueléticas e a correção, podendo entender o que essas limitações causam. E aí trouxe para vocês aqui, caso você tenha interesse, a gente começa falando de liberação miofacial. A gente tem 4 módulos só de liberação miofacial manual. Você aprende a fazer a liberação miofacial, aprende a fazer com equipamentos. E depois que a gente sai dos módulos iniciais de liberação miofacial, nós vamos de articulação por articulação. Então vejam lá, quadril, depois a gente tem a lombar, depois a gente tem a torácica, cervical, ombros, e a gente vai caminhando. Cada articulação dessa, o que a gente faz? Vocês vão aprender a testar como que está a mobilidade dessa articulação, como está a estabilidade dessa articulação, quais são as principais lesões que acometem essa articulação e como entrar com uma sequência estratégica de treinamento para corrigir todas essas limitações. Porque é isso que vai dar o seu diferencial, saber como entregar a solução. E aí, no final da certificação, a gente faz o quê? A gente integra todos esses padrões de mobilidade e estabilidade, a gente faz a integração aos padrões funcionais de performance, para que a gente possa ir para o treinamento de força, que é o último módulo. A gente tem aí o tópico que é simplesmente essencial, com muita qualidade. E um treinamento de força com muito mais eficiência. Por quê? Porque você preparou o seu aluno e removeu os obstáculos para que ele pudesse fazer o quê? Fazer um treino com qualidade, um treino com eficiência. Então, percebem a diferença que é você aplicar um método, que é como se fosse um quebra-cabeça,
que faz com que a sua prescrição seja o quê? Muito mais eficiente, tenha muito mais qualidade. Mas você se posiciona como um personal diferenciado, porque você avalia, você identifica, você entende o que essas limitações causam e você corrige tudo isso. Isso gera muito mais performance. Aí você fala assim, professor, mas isso acho que é para trabalhar só com os velhinhos, né? Para trabalhar só com quem tem problema. Trouxe até um exemplo aqui desse cara fazendo muita força no supino, porque na nossa turma 3, por exemplo, tem um caso típico, que foi o caso do Marlo. O Marlo da turma 3, ele mora numa cidadezinha pequenininha lá no norte, eu até esqueci o nome da cidade. Mas o Marlo estava com um aluno fisiculturista. Só que esse aluno fisiculturista estava sentindo muita dor no ombro na hora de fazer o supino, que é um exercício básico para o fisiculturismo, exercício básico para tudo, para treinamento de força, né? O cara fazia supino, sentia dor. Só que, era a carreira do cara. Porque às vezes a gente tem a ideia que, isso aqui é só para treinar velhinho, isso aqui é só para treinar quem tem problema. Não, o cara era bodybuilding, competia, estava fazendo um supino pesado. O que o Marlo fez com esse aluno? Aplicou os testes da análise funcional e ele identificou que o peitoral menor do aluno estava encurtado. O peitoral menor ele fica por baixo do peitoral maior. Ele tem origem lá no processo coracoide, vai para a terceira, quarta e quinta costelas. Quando esse peitoral menor está encurtado, então ele identificou. O Marlo falou, cara, olha aqui na sua análise, tá com o peitoral menor encurtado. O que acontece quando esse peitoral menor está encurtado? Explicou para o cara. Acontece que você precisa o quê? Ele precisa resolver, porque o peitoral menor encurtado, ele causa uma síndrome chamada síndrome do impacto. E explicou para o aluno qual que era o problema. Explicou o que estava causando o problema. Por que esse encurtamento aumentava o estresse para o ombro do aluno? E entrou com uma sequência para poder corrigir isso. Então, só para vocês tirarem, trouxe ainda aqui para vocês poderem ver. Esse aqui, teste do peitoral menor. Isso aqui é um guia que dentro da certificação, a gente tem uma apostila, que é uma apostila para você personal. Você recebe essa apostila com os 23 testes. Claro que a cada módulo vocês vão recebendo um teste. E esse guia é para que vocês possam aplicar no aluno de vocês. Então vocês têm o quê? Uma sequência, um protocolo para poder aplicar o teste. Porque teste ele precisa seguir alguns parâmetros. Você não chega lá e faz o que você quiser. Então, em cada teste vocês têm lá qual que é o objetivo do teste e quais são os pontos que você precisa seguir na aplicação desse teste. Então, você precisa pedir para o seu aluno deitar dessa forma, você demonstra para ele. Então, é um guia para você, personal, aplicar. Vocês recebem essa apostila, recebem esse guia. Tendo esse guia em mão, vocês vão aplicar esse teste no aluno de vocês. E a gente fornece para vocês também o quê? Uma planilha no PowerPoint para você poder colocar a imagem do seu aluno, a foto que você tirou e apresentar para o seu aluno, que é exatamente como vocês estão vendo aqui. Eu consigo colocar a foto do meu aluno, então esse aqui é o Eugênio, ele também é um personal especialista do movimento lá da turma 1, da nossa turma 1. E aí eu fiz a análise dele no nosso evento presencial. A gente tem um evento presencial sempre em dezembro. Esse ano vai ser no dia 2 de dezembro. O pessoal da turma 7 aqui, já falei para vocês, reserva a data aí. Dia 2 de dezembro, vamos estar junto. É um dia inteiro aplicando o teste um no outro. Você vai fazendo seus colegas fazem em você. A gente treina a aplicação dos testes. Então, eu fiz a análise do Eugênio no ano passado. O Eugênio, ele é professor de educação física, é judoca e treina os judocas do estado de São Paulo, que representam o Brasil pelo estado de São Paulo. Os judocas paulistas. Dá para ver aqui, o peitoral menor dele. Depois eu vou lapidando isso para vocês, vou explicando para vocês como enxergar o sulco deltopeitoral. Dá para ver que o peitoral menor dele aqui tem um encurtamento. Ele é judoca, então ele faz mais esse movimento, sobrecarrega mais essa cadeia. Então tem todo um olhar avançado
para poder fazer o quê? Para poder explicar para o aluno que esse peitoral menor, o que ele causa? Ele sai do processo coracoide, então ele está lá no processo coracoide, aqui, ó, estão vendo aqui, ó, na imagem da direita? E ele puxa o processo coracoide. Quando ele puxa o processo coracoide, que é uma estrutura da escápula, o acrômio, que também é uma estrutura da escápula, o que ele faz? Ele comprime, ele diminui o espaço entre o acrômio e a cabeça humeral. Então ele começa a impactar a bursa, que está aqui embaixo, e o tendão do supraespinhoso. Então o peitoral menor, o que ele tem como consequência, o encurtamento dele, a disfunção dele? Causar a síndrome do impacto. Chama síndrome do impacto subacromial. Voltando lá para o Marlo, o que ele fez? Identificou, explicou isso aqui para o aluno dele, explicou direitinho, porque a gente fornece essas imagens aqui para vocês também, tá? Para você poder explicar para o seu aluno, você pode explicar para ele com clareza. Depois que você tem ali a análise funcional completa, você precisa aprender a apresentar essa análise para o seu aluno. Isso também é uma arte. Não basta você falar para o seu aluno, você está com o peitoral menor encurtado. Você precisa explicar para ele. Ó, tá vendo esse peitoral menor encurtado? O que isso causa? Isso aqui causa um impacto no seu ombro. Tem duas estruturas aqui entre a escápula e o húmero, que são a bursa, que quando está inflamada é a bursite, você vai explicar numa linguagem que seu aluno entenda. E um dos tendões aqui do manguito, que chama manguito rotador, eles ficam, essa estrutura óssea fica pinçando. Então, isso gera um estresse aqui, gera uma inflamação, e a gente precisa fazer o quê? Restaurar a função. A gente precisa corrigir essa sua falta de flexibilidade, essa sua falta de estabilidade. Você explica para o aluno, para que ele tenha clareza do que precisa ser feito, né? Você explica para ele, por exemplo, que esse peitoral menor encurtado, ele causa o quê? Causa a escápula alada. E aí você pode mostrar para ele, o que é a escápula alada? Esse ombro, ele é puxado para frente por conta desse encurtamento, e a escápula, o bordo inferior da escápula, fica saliente. A escápula fica mal posicionada. Então, toda a mecânica do ombro fica comprometida. Então, é fundamental que a gente possa entrar com uma estratégia aqui para poder resolver isso. O aluno fala assim, caramba, é isso, eu preciso... O aluno entende? Percebem a diferença? O aluno compreende que ele precisa resolver aquilo. Porque você explicou para ele como ele está, você mostrou para ele as referências, e ele fala, nossa, é isso aqui. Porque ele entende as consequências disso, e ele não quer aquelas consequências. E muitas vezes ele já está até num processinho de dor crônica, fica ali, faz fisioterapia, melhora. Mas se você não vai na causa do problema, que a gente fala sempre aqui, que a gente não está buscando reabilitar ninguém, essa é a função do fisioterapeuta, mas é nossa função como personal fazer com que esse aluno tenha o quê? Boa performance, prevenir lesão. Então a gente vai na causa do problema sim, para poder fazer com que esse aluno flua no movimento, tenha qualidade de vida, né? E fazendo esse passo a passo, é claro que ele vai ter mais resultado. E aí, como eu disse para vocês, a gente precisa, depois de identificar e entender quais são as consequências, a gente precisa aplicar uma sequência estratégica de treinamento. A sequência estratégica de treinamento é um passo a passo, que é como uma receita de bolo, a gente fala. Se você pega um bolo e você vai pondo a ordem aleatória, põe o ovo, depois, a hora que você quiser, você põe a farinha, põe no forno antes da hora, não vai dar certo. A sequência estratégica também. Não é chegar, envio o peitoral menor assim, chego lá, eu vou alongar de qualquer jeito. Não, tem uma sequência que ela é muito mais eficaz e precisa ser respeitada. Porque essas articulações e essas disfunções, elas se interrelacionam. Então, se eu percebo, vou dar um exemplo para vocês simples, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui. Tem um teste específico, que é um teste de estabilização escapular. Você vai descobrir se o seu aluno tem boa estabilidade escapular ou não. A estabilização escapular, ela é fundamental para a saúde da cintura escapular. A gente precisa de uma boa estabilização escapular. E a gente tem um teste que mostra para a gente
se essa estabilidade escapular está boa ou não está. E aí você identifica que o seu aluno não está com uma boa estabilidade escapular. Se você chega e fala, nossa, identifiquei isso, e já vai trabalhar essa estabilidade escapular, antes de corrigir o encurtamento do peitoral menor, por exemplo, você não consegue trabalhar a estabilidade escapular. Você só consegue trabalhar a estabilidade escapular se não houver encurtamento do peitoral menor. Porque o peitoral menor vai estar puxando a escápula, ele vai deixar a escápula numa posição desfavorável e fica impossível estabilizar a escápula com o peitoral menor encurtado. Você quer criar ali uma congruência, uma boa conexão da escápula com o gradil costal? Vamos trazer o seu Madruga para a cena? Vamos trazer o seu Madruga para a cena, vocês vão entender melhor. Olha aqui comigo. Vocês pensaram que ele não estava aqui? Eu trouxe ele aqui, ó, o seu Madruga aqui. Fala boa noite aí para a galera. Então, aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Essa conexão da escápula no gradil costal, ela é muito importante. A gente não está falando de uma escápula imóvel. Eu não estou falando de uma escápula estática. Eu estou falando de uma conexão com o gradil costal. Porque a escápula ela não tem eixo. Ela desliza em todas as direções. Ela faz abdução, ela faz adução, ela faz elevação, ela faz depressão, ela faz rotação para cima, faz rotação para baixo, ela faz inclinação superior e inclinação inferior. Ela faz todos os movimentos dessa articulação. Se eu quero estabilizar essa escápula, ela precisa estar bem conectada aqui no gradil costal. E eu vou explicar para vocês com uma imagem que o principal músculo que faz isso é o trapézio inferior. O trapézio inferior, que fica aqui, junto com o bordo do grande dorsal. Eles ajudam a estabilizar essa escápula. Se o peitoral menor, que está saindo aqui do processo coracoide, está puxando a escápula, não tem trapézio inferior que estabilize a escápula aqui, não tem como fazer isso. Fica impossível. Então eu preciso aplicar o quê? Uma sequência estratégica de treinamento. Que vai ser olhar para todos esses pontos e ver o que eu preciso fazer primeiro para que eu tenha efetividade na minha prescrição. Tá bom? Fez sentido? Escreve aí para mim nos comentários se ficou claro para vocês o que é essa sequência estratégica, se vocês conseguirem entender. Se não conseguirem entender, eu explico um pouco melhor. Ficou claro, pessoal? E aí a gente fala assim, peitoral menor que eu estou falando aqui, né? No peitoral menor, como é que eu faço para alongar o peitoral menor? A gente até na última mentoria, terça-feira, a gente teve mentoria, e na terça-feira, a gente falou sobre os encurtamentos da banda iliotibial. Né? E a banda iliotibial encurtada, ela gera... Os nossos alunos aprendem a identificar se essa banda iliotibial está encurtada ou não. E eles sabem já que essa banda iliotibial encurtada vai gerar o quê? Bursite trocantérica, síndrome da banda iliotibial, lateralização da patela. Eles sabem quais são as consequências. Isso que eu estou falando para vocês sobre ombro, na nossa última mentoria a gente falou sobre quadril, né? Falou sobre quadril. Então, quais são as consequências desse encurtamento? Tem lá as consequências. E a gente precisa alongar a banda iliotibial, entrar com uma sequência estratégica que vai desde a liberação miofascial, alguns exercícios de mobilidade específicas do quadril, alongamento da banda iliotibial para ganhar flexibilidade, e depois entra com o estabilizador do quadril, que é o glúteo médio. O que acontece? Quando a gente vai alongar a banda iliotibial, tem até como a gente passar uma lição de casa para o nosso aluno. Mas o alongamento da banda iliotibial ele é muito mais eficaz quando ele é feito com personal. Tem um jeito de alongar a banda iliotibial que o personal aplica que é fantástico. O aluno sente na hora, você sente a banda iliotibial alongando, o aluno percebe. E é muito difícil alongar a banda iliotibial sozinho. Dá para alongar? Dá para alongar. E aí a gente ensina também essas possibilidades, mas com o personal ele é muito mais eficaz. E outro exemplo disso é o quê?
encurtamento do peitoral menor. Peitoral menor, dá para você passar uma liçãozinha de casa para o seu aluno? Até dá, até dá. Mas com o personal, o alongamento do peitoral menor, toda a sequência estratégica de liberação miofascial e entrar com alongamento, funciona de uma forma muito mais efetiva. Então, dentro da certificação FIT Pro, a gente tem 2 módulos só sobre cintura escapular. E aí eu ensino lá como fazer esse alongamento do peitoral menor de forma eficiente, porque você precisa estabilizar a escápula do seu aluno com a mão, tem o jeito certo das diagonais que você cria. E vocês veem que a gente pega uma visão aqui ó, de 45 graus de cima para baixo, a gente dá um zoom nos detalhes, porque quando a gente fazia os cursos presenciais, ficava um monte de gente com o celular filmando. Enquanto eu fazia uma coisa, o Thiago estava explicando outra coisa, o pessoal filmando, aquele monte de gente filmando de longe. A gente falou, vamos trazer clareza, né? Então, a gente contratou ali um cinegrafista profissional, filmagem em 4K, pegando zoom, pegando os melhores ângulos para que vocês possam compreender mesmo como fazer isso. Isso é muito importante, que vocês tenham uma compreensão para poder aplicar, né? Outra coisa que tem muito que a gente faz é o que? A gente pega casos clínicos. Então, por exemplo, a capsulite adesiva, muito comum também no ombro. O que a gente faz dentro da certificação nessas mentorias? A gente aprofunda. Então, a gente pega e traz a ressonância do aluno. Então, a gente olha juntos na mentoria uma ressonância magnética. E a gente tem hoje, dentro da certificação, um curso lá dentro, que é um curso do Dr. Felipe Parisi, que é um curso que ensina você, personal, a fazer o quê? A ler os exames de ressonância magnética e tomografia dos seus alunos. Não estou falando de aprender a avaliar a imagem. Estou falando de aprender a ler o laudo. Igual esse laudo que eu coloquei aqui para vocês. Às vezes tem coisa que a gente não sabe aqui. Ah, o que é um edema ósseo subcondral, né? Às vezes a gente não sabe. Então o Dr. Felipe ele explica. Ó, quando tem um acúmulo de líquido na bainha sinovial do segmento extraarticular, isso quer dizer que... E aí ele explica o que quer dizer isso dentro de uma ressonância. Porque você, como um personal diferenciado, você começa a pedir para o seu aluno, traz para mim o laudo do exame, para eu dar uma olhada, e você aprende a ler o que está dizendo nessa ressonância, porque isso te dá o quê? Um diferencial, te dá uma base para poder prescrever com eficiência e segurança, porque você agora sabe o que pode e o que não pode ser feito. Faz sentido? E aí a gente traz o quê? Que eu chamo aqui casos clínicos. Então, nas mentorias, a gente traz casos clínicos, que é o que você vai encontrar na prática, é o que você vai encontrar no campo de batalha. Então, eu trouxe um caso clínico aqui, ó. A aluna chega para você, ela está interessada em treinar, e isso é uma coisa que a gente explica também. A aluna está interessada em treinar, o aluno vai te perguntar qual que é o preço da aula. A gente explica isso lá dentro da certificação, tintim por tintim. Você não chega e fala o preço da sua aula. Você quer saber por que esse aluno te procurou, quem que indicou. Você precisa primeiro mostrar o seu valor para ele, né? Qual que é o seu valor como um personal diferenciado, senão você fica igual à média. Não faz sentido você estar aqui me ouvindo, estar aqui aprendendo, quase 10 horas da noite, né? Isso é um investimento, você está investindo no seu tempo, estando aqui comigo e aprendendo, com o seu caderninho na mão, anotando o que eu estou falando. Então você tem um valor diferente do cara que está assistindo agora o jogo do Palmeiras com o São Paulo. Né? Não tem nada de errado assistir o jogo do Palmeiras com o São Paulo. Aliás, eu gosto de assistir e também gostaria de estar assistindo. Só que o meu compromisso aqui com vocês é maior. Né? Então são prioridades na vida. A gente tem que fazer escolhas. E essas escolhas têm consequências. Então, se você está aqui se diferenciando, você está diferenciando para poder oferecer um serviço diferenciado. E isso tem um valor diferenciado também. Então, a gente entrega para vocês, logo de cara, uma anamnese. Então, o personal que entra para a certificação FIT Pro, a gente tem uma anamnese padrão, onde você vai mandar para o seu aluno antes de começar o trabalho com ele. Você vai saber todas as particularidades desse aluno, as lesões que ele já teve, remédios que ele toma. Você vai ter um parâmetro do seu aluno e você vai aplicar análise funcional. É o primeiro passo. O primeiro passo é aplicar análise funcional. Você aplica os 23 testes
e você vai ter um mapa desse aluno mostrando para você o quê? O que esse aluno precisa. Quais são as necessidades desse aluno. E só aí ele já começa a ver o seu diferencial. Porque que personal que faz isso? Que antes de começar um trabalho, vai no X da questão, né? Vai na identificação dos problemas. E aí, a partir daí, você precisa saber como começar. Então, esse aluno respondeu a anamnese e ele tem lá, essa aluna, ela tem síndrome do impacto, que eu expliquei para vocês o que é o acrômio impactando contra a bursa e o supraespinhoso, que é o músculo do manguito. Então, ela relata para você que ela foi ao médico, ela tem o diagnóstico de síndrome do impacto, ela está liberada para treinar, mas ela tem o síndrome do impacto. Síndrome do impacto é uma lesão crônica, tá? A não ser que o médico decida operar e faça ali uma cirurgia de raspar o acrômio, ela tem que lidar com aquela situação e ela tem um espaço diminuído. Ela tem a síndrome do impacto subacromial. Ela apresenta prótese mamária submuscular, essa aluna. No teste, você identificou que ela tem falta de mobilidade na glenomeral. Você identificou que ela tem um encurtamento do peitoral menor. E você identificou que ela tem uma falta de estabilidade escapular. Por que toda mentoria a gente traz caso clínico? Porque vai ser a sua realidade. Você está lá no campo de batalha, é isso que vai chegar. Aí você fala, pô, professor, o que eu faço aqui? Né? Porque esse monte de coisa, por onde eu começo? Não tem estabilidade escapular, aquilo que eu falei para vocês. Tem encurtamento do peitoral, falta mobilidade na glenomeral, a mulher tem uma prótese submuscular. Vamos aprofundar isso então? Vamos aplicar uma visão avançada em cada um desses tópicos. Então, eu trouxe para vocês aqui para a gente poder aprofundar. Primeiro tópico, aluna com síndrome do impacto subacromial. Como eu expliquei, síndrome do impacto subacromial é embaixo do acrômio, subacromial. Então, é um impacto que ocorre embaixo do acrômio. Esse impacto acomete quem? A bursa subacromial e o tendão do supraespinhoso, que é um dos músculos do manguito. Então, você já sabe que tem uma impactação ali. Você sabe que essa aluna tem o quê? Uma prótese submuscular. O que é isso? A gente tem a prótese que fica embaixo da glândula mamária, que vocês podem ver aqui na esquerda. A gente tem uma prótese que ela é subfacial. O que é subfacial? O médico ele só descola a fáscia do peitoral, a fáscia do peitoral maior, e coloca a prótese entre a miofáscia e o peitoral. Essa do meio que vocês estão vendo. E a gente tem a prótese submuscular. Prótese submuscular, ela fica atrás do peitoral maior. Ela fica entre o peitoral maior e o peitoral menor, né? Então imagina, olha como está esse peitoral maior aqui, ó, compridinho, né? Perto das costelas, onde ele deveria estar. Olha onde foi parar esse peitoral maior, ó. Muito mais esticado, muito mais alongado. Você acha que tem um estresse para essa musculatura aqui? Não. Peitoral maior é a conexão direta da cadeia funcional anterior, que a gente estuda também. A conexão entre o peitoral maior e o adutor contralateral. Essa cadeia tem várias funções, ela é ligada à maior parte dos gestos esportivos, a gente estuda isso, como ela interfere nos gestos esportivos, e com certeza isso aqui vai interferir na sua prescrição de treinamento. Vai interferir na saúde da cintura escapular, então você precisa aplicar a visão avançada de treinamento. O que mais? Falta de mobilidade da glenomeral. Então esse aqui também é um teste específico, olha lá o Eugênio de novo, performando ali com uma grande limitação dessa mobilidade, e a gente mostra para esse aluno, olha, essa falta de mobilidade aqui gera uma tendinite no manguito rotador, porque fica um estresse muito grande para manter essa cabeça humeral centralizada. Então o estresse fica muito aumentado para o manguito rotador, você explica para ele as consequências, você mostra para ele como ele está, ele vê como seria o ideal, como é uma redução moderada e como é uma redução acentuada.
E aí, falta estabilidade escapular, como eu mostrei para vocês aqui com o seu Madruga. A gente precisa o quê? Desenvolver essa consciência de estabilização escapular. Quando a gente fala de estabilizadores, o que a gente precisa prestar atenção? E o que os grandes mestres do movimento falam? Estabilizadores são músculos de consciência corporal. Não são músculos fortes, porque eles não estão lá para fazer movimento. Os estabilizadores estão lá justamente para estabilizar. São funções opostas. Né? Ele estabiliza. Então, eles são músculos tônicos, com muito mais fibra vermelha, um diâmetro muito menor, uma capacidade muito mais longa de contração, então tem muito mais resistência muscular. Só que você precisa desenvolver o quê? Essa consciência de ativação desse estabilizador. E como é que a gente desenvolve essa consciência? Através de uma sequência pedagógica. Então, eu trouxe aqui para vocês, dentro da certificação, a gente tem toda uma sequência pedagógica para desenvolver estabilidade escapular. Como que a gente vai treinando o nosso aluno para ele aprendendo a ativar esses estabilizadores. Ele vai aprendendo a conectar essa estabilidade da cervical, essa estabilidade das escápulas. Então tem toda uma sequência pedagógica para aí sim a gente chegar ao quê? Chegar no treinamento dos músculos do manguito rotador. Esse treinamento dos músculos do manguito rotador só vai ser possível se a gente tiver as escápulas bem estabilizadas. Uma coisa vai levando a outra. Percebem? Tem uma coisa que vai levando a outra. Eu preciso daquela sequência estratégica. Não adianta eu querer treinar um manguito se eu não tiver uma boa estabilidade escapular. Estabilidade escapular é fundamental para que eu possa treinar um manguito com eficiência. Uma coisa vai dependendo da outra. Faz sentido? Percebem a importância de prescrever algo cirúrgico aí exatamente no que o aluno precisa? E aí outra coisa que eu trago aqui para vocês e que o pessoal já acostumou lá dentro da nossa turma, que é o quê? Lição de casa. É importante. Então a gente fala aqui, o Thiago fala, eu falo também. A gente segura vocês na mão e leva mesmo, né? Então a cara do menino, ó, você acha que ele está feliz de fazer lição de casa? Mas os personagens que estão lá, eles estão felizes, eles estão felizes. Ó quem está aqui com a gente, ó. Vou até pôr aqui o comentário, ó lá. A querida Sinara. Sinara é uma aluna muito querida, ela participou da turma 6, uma aluna super dedicada e é um exemplo, porque a Sinara, quando ela entrou, ela falou: ai, professor, a parte de tecnologia é tão difícil para mim, ela não conseguia ali ver a plataforma, porque nunca tinha mexido, mas ela foi lá com muita dedicação, baixou os testes, começou a aplicar, começou a colocar, né? Porque vocês aplicam os testes, e como eu coloquei aqui na lição de casa, dá uma olhadinha na lição de casa que a gente tem, ó. Eu peço para os nossos personagens lá aplicarem os testes, então eles têm que aplicar determinados testes semanalmente, precisam colocar naquela planilha de apresentar para o aluno, e muitas vezes você não vai aplicar num aluno, mas você aplica num familiar, muitas vezes aplica num amigo, né? Precisa colocar na planilha do PowerPoint e salva em PDF e coloca no nosso grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp específico de cada turma, aonde todos os personagens colocam lá os testes para a gente poder olhar se foi bem aplicado, se ficou alguma dúvida, se o teste está tudo certinho. E aí, quando tem alguma dúvida, eles anotam essas dúvidas e trazem para a próxima mentoria. Percebe? Então, é importante esse acompanhamento para que você possa criar toda essa base para poder oferecer algo de qualidade mesmo para o seu aluno. Então, gratidão aí, Sinara, pelo seu comentário. Saudade de vocês da turma 6. Muito obrigado. O PowerPoint que eu tinha para apresentar para vocês era esse. E eu quero saber agora se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei. Tá bom? Estou aqui à disposição para responder algumas dúvidas. Olha o Beraldi aí. Já disse que está na próxima turma. Ó. É o personal que quer se tornar. É isso aí, Beraldi. Desculpa. Enquanto vocês põem a dúvida, eu vou pegar uma água para molhar aqui a minha garganta. E assim que eu voltar, eu leio as dúvidas de vocês.
Vamos ver se tem alguma dúvida aqui no Instagram. Não há perguntas no Instagram. O Elton Feliciano pergunta: quando haverá uma nova certificação? Então, Elton, o que acontece? Como a gente tem as vagas limitadas por conta dessa validação do MEC, a gente tem que prestar contas sobre a qualidade da certificação, a gente, esse ano, vai abrir 2 turmas só. Então, a gente abriu uma no primeiro semestre e a gente vai ter uma agora no segundo semestre, finalzinho de setembro, para começar em outubro. Tá bom? Só que como ela tem as vagas limitadas, a gente tem uma lista de espera, tá? E a lista de espera tem prioridade nas matrículas. Então, como que a gente faz para entrar nessa lista de espera? Vou colocar a lista de espera aqui para vocês, para quem tiver interesse em entrar na lista de espera. E para você que está ouvindo a gente aqui do Instagram, se você quer entrar nessa lista de espera, o que você faz? Você vai no nosso link da bio, então no link da bio aqui do nosso perfil, tem ali lista de espera. Você entra num grupo, que é um grupo silencioso, tá bom? Para você poder participar da próxima turma. Já tem data sim, a gente vai ter sempre uma semana antes de abrirem as inscrições, a gente faz um evento gratuito para que as pessoas compreendam melhor tudo que tem lá dentro. Então a gente aprofunda muita coisa, ensina muita coisa. É uma semana que vai ser no dia 25, 27 e 28 de setembro. Então 28 de setembro é uma quinta, 29 é uma sexta, 30 é sábado, dia 1º é segunda, no dia 2 de outubro, às 5 horas da manhã, a gente abre as matrículas para essa turma, tá bom? Quem tiver na lista de espera recebe a possibilidade de se matricular antecipadamente, tá? De acordo com a prioridade na lista. Então, é claro que quem entrou primeiro recebe primeiro essa possibilidade até que a gente preencha as vagas. Então, tem gente nessa lista de espera agora que já não conseguiu fazer na última turma, né, na turma de junho. Entrou para essa turma agora. Então, a gente tem lá um grupo, mas se você entrar nessa lista de espera agora, provavelmente você consegue sim, tá bom? Maravilha, Hugo. Vai ser muito bem-vindo, tá? Ó quem está aqui também com a gente, ó, a Cleide. Estou empolgado e está aprendendo muito a cada dia mais. Que bom que você está gostando, Cleide. Eu estou vendo que você está com tudo lá. Até o final, quero estar ninja no negócio. Vai ficar, porque eu estou vendo que você está dedicada. A gente consegue aqui acompanhar vocês na plataforma e eu consigo ver o rendimento de cada um. Quantos por cento da aula já assistiram? A gente tem as provas, né? Na certificação a gente tem as provas e vocês precisam passar com 80% de acerto nas 16 provas da certificação. Ah, professor, mas não consegui passar na prova. Você pode refazer a prova até você conseguir passar. E as respostas para a prova estão sempre dentro do módulo. Então, se você assistir o módulo com atenção, você vai passar na prova. E até hoje não teve ninguém que não conseguiu passar. É só se esforçar que vai passar. Tá bom? O José também está aqui, falando que quer fazer parte da próxima turma. Olha lá o Beraldi falando aqui, ó. Uma dúvida técnica. Ele tem muita dor na região abaixo da escápula direita. O que seria isso? Logo após os treinos de barra ou quando o estresse, quando ele faz o trabalho com pesos, né? Essa é uma excelente pergunta e isso é uma das coisas que a gente mais vê. O aluno chega com uma dor. O que será que é isso? O que vocês acham que é? Vocês acham que eu sei essa resposta? Também não sei. Então a gente tem que voltar, porque vocês aprenderam hoje. O que o personal especialista do movimento faz? Ele não tenta adivinhar. É igual você chegar para um médico e falar, doutor, o que será que é isso aqui? O que ele vai fazer? Ele vai pedir uma ressonância magnética. E você, que é um personal diferenciado, você faz o quê? Você aplica análise funcional. Aí eu vou falar, pô, Beraldi, o que eu vi aqui na sua análise funcional? Ó, tá faltando mobilidade na glenumeral, a estabilidade escapular tá baixíssima, você não tem mobilidade torácica, isso interfere diretamente nessa escápula, porque a torácica está do lado da escápula. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar uma sequência estratégica aqui
Porque essas disfunções estão gerando essas sobrecargas. E aí você vai de forma cirúrgica na causa do problema. Você não vai prometer para o seu aluno que você vai tirar a dor dele. O que você vai prometer? Que ele vai ter mais movimento, que ele vai prevenir as lesões e que, sem sombra de dúvida, o sistema músculo-esquelético dele vai funcionar muito melhor. E vai mesmo. Isso você pode prometer porque nós garantimos para vocês aqui. E quem garante? É o Paulo que garante? Não, não é o Paulo nem o Thiago que garante isso. São os maiores especialistas do movimento do mundo que a gente teve a oportunidade de estudar e a gente traz esse embasamento. Vocês sentem isso na prática. Seu aluno melhora porque ele cria o quê? Um alicerce. Você cria condições desse sistema músculo-esquelético funcionar melhor. É a base do treinamento físico, tá certo? O que mais que temos aqui? Boa pergunta aqui do Rogério, olha lá. Ó. No caso de uma rotura parcial de um dos músculos do manguito rotador, pode ter relação a um encurtamento do peitoral menor? Ótima pergunta. O que o manguito rotador faz? Qual que é a função do manguito rotador? Muita gente acha que é fazer rotação externa, rotação interna. Ah, se eu preciso fazer rotação externa, eu uso o manguito. Se eu preciso fazer rotação interna, eu uso o subescapular. Se eu preciso fazer rotação externa, eu uso redondo menor e infraespinhoso. Não é essa a função do manguito. O manguito é um músculo estabilizador. A função do manguito é pegar a cabeça humeral e estabilizar na fossa glenoide. Deixar a cabeça humeral bem centralizada. Todas as limitações físicas, o peitoral menor que puxa para frente, o grande dorsal que puxa em rotação interna essa cabeça humeral. O que elas vão fazer? Eles vão desestabilizar a cabeça humeral. Vão criar um estresse crônico para o manguito rotador. Porque o manguito rotador ele é fraquinho, não é um músculo de força, ele é um músculo tônico. Ele está ali para estabilizar a cabeça humeral. Dá para comparar um manguito com a força de um grande dorsal? Com a força de um peitoral? Não dá. Então, as limitações físicas nesses músculos fásicos, grande dorsal, peitoral maior, peitoral menor, o que eles fazem? Eles criam estresse para o manguito rotador que é tônico. Então, pode gerar uma lesão crônica no manguito rotador. Ele pode inflamar, aí o aluno não cuida, fica com aquela dorzinha e pode virar uma rotura, porque essa inflamação vai deixando o músculo debilitado de uma forma que ele pode, a médio e longo prazo, se romper sim. Tá certo, Rogério? Aqui mais uma perguntinha para a gente finalizar. Deixa eu ver. Mais uma pergunta aqui, ó. O Marcelo Capello. Por favor, existe um encurtamento do peitoral menor estrutural? O que acontece? Muitas vezes você pega um aluno que ele nem está treinando ainda e você olha e ele tem vários desvios posturais, né? A gente fala que desvios posturais, como por exemplo, a pessoa tem uma hipercifose, às vezes tem uma hiperlordose, não necessariamente são disfunções. Muitas vezes tem características da pessoa. Então, se você pega, por exemplo, um oriental, o oriental ele tem a coluna mais plana. Se você pega os afrodescendentes, por exemplo, eles têm mais hiperlordose. Mas não necessariamente essa hiperlordose tem a ver com psoas encurtado, tem a ver com músculos multífidos encurtados. Pode ser simplesmente estrutural. Você vai testar com os testes da análise funcional e está performando bem. Então, tomar cuidado, às vezes, com a confusão de análise postural e função. Então, a gente aqui, o que a gente faz? A gente analisa função. Função é o que está funcionando bem, tá? Então, a gente tem um teste específico para o peitoral menor. Esse peitoral menor, estando encurtado, muitas vezes pode ser uma consequência de algo que a pessoa faz há muito tempo, uma postura no computador, esse fichamento, dia a dia. Pode estar ali há muito tempo, mas é um encurtamento. Você identifica no teste,
Você entra com algo corretivo. Mas a gente percebe que tem pessoas que muitas vezes parece que já trazem algo estrutural. Mobilidade no tornozelo é muito comum. Você fala, nossa, caramba, esse aluno, você vê uma criança, às vezes é pequena, você já percebe que tem ali uma falta de mobilidade no tornozelo, que precisa ser trabalhada, precisa desenvolver de alguma forma. É pouco comum em crianças, isso é pouco incomum, mas você vê que existe, existe. E aí qual que é a nossa função? Poder testar, tem esse encurtamento, tem essa falta de mobilidade, tem essa falta de estabilidade, porque esses padrões de estabilidade e mobilidade são o quê? O alicerce do movimento. Se você não tem alicerce, você não tem um movimento de qualidade. É igual uma casa sem alicerce cai. Um corpo humano sem estabilidade e mobilidade, que é o alicerce, o movimento cai. O movimento não pode ser de qualidade. Movimento que não é de qualidade gera lesão a médio e longo prazo, compromete a performance. Tá certo? Muito bem, pessoal, mais de 10 horas da noite. Queria agradecer a presença de vocês aqui em mais uma aula. Parabéns pela participação, perguntas ótimas. Gratidão por estarem aqui, gratidão por estarem investindo em vocês, na qualidade de vocês como profissionais. Podem ter certeza que esse é o melhor investimento que tem, porque vocês colhem os frutos. Coloquem em prática o que vocês aprenderam aqui hoje. Se tiverem mais alguma dúvida, não hesitem, podem mandar para a gente lá no direct, tá bom? Toda quinta-feira estamos aqui. Semana que vem, Tiagão está aqui com uma super aula para vocês. E vocês me veem novamente daqui a 15 dias, tá bom? Um grande abraço, um ótimo finalzinho de semana para todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.